Fala pessoal, tudo bem? É com vocês aqui quem fala é o Matheus, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Mate Esportes e vamos falar da Copa do Brasil, que a gente teve Corinthians, tetracampeão da Copa do Brasil, e vamos fazer a análise do jogo de ontem entre Vasco 1 e Corinthians 2. Já deixa seu like, se você é novo no canal, se inscreva para não perder absolutamente nada, tá certo? E vamos começar a falar das escalações, né? O Fernando Diniz repete o mesmo time de quarta-feira. O Dorival Júnior, ele faz uma mudança, ele tira o Garro, começa com o Garro no banco, coloca o Breno Bidon e vai com o Martinez, tira o Carrídio que vai para o banco, o Carrídio que não jogou bem na quarta-feira. Foi essas únicas mudanças que a gente teve nas duas equipes. E aí a gente vai para o primeiro tempo, num primeiro tempo que o Vasco estava jogando na sua casa, estava jogando na frente do seu torcedor e não ganhava um título de Copa do Brasil desde 2011, naquela final contra o Coritiba. E tinha uma importância enorme, já que o ano não foi daqueles, né? E foi um jogo que pelo menos nos primeiros 15 minutos, assim, um Vasco foi para cima, um Vasco que aumentou a linha de marcação, não deixou o time do Corinthians jogar, mas foi aquela coisa que a defesa do Vasco falhou na marcação, numa bola na direita, que o Mateuzinho, ele faz o lançamento na esquerda pro Bidu, pro Yuri Alberto, perdão. Pro Yuri Alberto, ele domina e tira do Léo Jardim. O Léo Jardim que ele dá para falar que ele teve uma falha que ele poderia ter se adiantado um pouquinho mais para tirar um pouco do ângulo do Yuri Alberto, e o Corinthians abriu o placar. E aí a gente vê, depois desse gol, um Vasco que tentou ir um pouco para cima, e um Corinthians que estava um pouco melhor. E o Yuri Alberto poderia ter feito o segundo gol, mas perdeu o gol. É claro, né? Perdeu o gol só porque ele pegou um pouco em cima da bola. A bola veio um pouquinho quicando e pegou mal na bola. E o Vasco empata numa bobeada do Ranieri no meio de campo, e o Nuno Moreira incendeia o jogo no finalzinho do primeiro tempo. Mas foi o primeiro tempo que dá para falar assim que foi bom até. Depois desse gol, deu indícios que o Vasco poderia entrar no jogo, ensaiar uma reação. E aí a gente vai para o segundo tempo. Num segundo tempo que as duas equipes vão para cima, só que um Vasco que vai para cima ainda mais, sabendo que estava jogando com seu torcedor, precisava encerrar esse ano com o título, sabia da importância enorme que era essa Copa do Brasil. É claro, o Corinthians também, até porque bateu na trave 2 vezes em 2022, em 2018. E aí o Corinthians faz o seu gol, uma jogada excelente que o Martinez ele desarma, e tem o drible espetacular do Bidon, e tem outra falha de marcação do Vasco, do Vasco, que o Bidon ele toca pro Yuri Alberto, o Bidon ele dá o passe, só que a bola passa por trás do Cuesta, o Cuesta que não vê, a bola passou por trás, o Cuesta que não viu. Outra falha de marcação do Vasco. A defesa do Vasco no jogo foi terrível. A defesa do Vasco não foi um dia daqueles para a defesa do Vasco. E o Memphis que só empurrou para o gol para fazer o 2-1. E depois a gente viu o desespero do Vasco. E aí o Dorival ele coloca o Garro e coloca o Carrídio. E aí
E depois já coloca o Tchoca para segurar, vai para o desespero, coloca o Tchoca mais para segurar lá atrás. E aí depois o Fernando Diniz ele vai para o desespero. Uma coisa que a gente vê, o Vasco não tem banco de reservas, o Vasco não tinha muitas opções no banco. E o Vasco foi pro abafa, foi pro desespero, teve a chance com o GB, que perdeu uma chance que tinha a chance do jogo. O Ryan, que teve uma falta que o Hugo defendeu. E foi um jogo que, perto do final, foi um jogo que ficou muito tenso, um jogo que foi bem picotado por conta da cera que os corintianos faziam. Só que uma coisa que eu mais percebi foi em relação dos vascaínos reclamando da arbitragem. Que uma coisa que a gente tem que lembrar que na ida na Neoquímica Arena teve cera dos vascaínos também por conta que o Vasco precisava segurar o resultado para o jogo de volta no Maracanã. E o Corinthians, se parar para pensar, estava ganhando de 2-1 e precisava ganhar tempo, mesmo com o jogador caído, se o jogador caído no chão, precisava a qualquer custo. Então, faz parte do jogo, você ganhar tempo, você. Faz parte do futebol. Eu entendo a revolta do Vascaíno em relação com o Wilton Pereira. Tanto que os dois jogos teve essa picotada do tempo que eu acho ridícula das duas equipes. Mas, gente, é o futebol, né? Infelizmente tem isso. Mas foram dois jogos excelentes, as duas torcidas fizeram um show e o Dorival, mais uma vez campeão da Copa do Brasil. E o Corinthians que jogou para ganhar, quebrando mais uma vez as estatísticas. E a gente falando dessa final, que foi uma final que ninguém esperava, né? Foi uma final. Aquela final que ninguém botava as duas equipes lá. E que o futebol ele prega muitas peças, né? Foi o que aconteceu pro torcedor do Vasco. Tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bom, um Feliz Natal para vocês, um ótimo ano novo e Deus abençoe a todos e aproveitem e se cuidem. Valeu e falou!